Vida de Histórias aqui na TV Polo. Hoje com vocês mais uma história fascinante. Essa história se encontra neste livro chamado Bíblia. A Bíblia tem vários livros dentro dela, né? E um dos livros se chama Daniel. E lá no capítulo 3 de Daniel conta essa história. E essa é uma história que continua a história da lição passada. Ela fala de quatro rapazes do povo de Deus. Deus tinha escolhido um povo para se chamar seu, um povo que ele deu instruções, um povo que ele ajudou, um povo que ele separou para si. E aquele povo estava lá. E o rei, tinha um rei chamado Nabucodonosor. Ele invadiu aquele lugar e pegou pessoas lá para serem escravas. E dentre elas tinha esses quatro rapazes que eram bonitos, que tinham boa aparência, né? E ele falou assim, seleciona aí para eles serem, digamos assim, escravos privilegiados. E eles foram, sabe aonde viver? No castelo. Essa história nós já ouvimos, né? Eles foram viver no castelo e foi oferecido grandes coisas para eles. Mas eles não aceitaram. Eles escolheram comer comidas saudáveis, não se embriagar com bebidas alcoólicas, mas beber água. Eles preferiam uma bebida saudável. Por quê? Porque eles adoravam um Deus vivo. Eles adoravam um Deus que era perfeito. E eles estavam lá. E porque eles comeram, passaram anos lá, né? E aí eles se tornaram tão inteligentes, se destacaram tanto diante dos outros escravos, que foram dados até cargos importantes para eles. Eles tinham cargos importantes. E eram quatro. Mas nessa história que eu vou contar hoje, nós já vamos ver três. O Misael, o Sadraque, aliás, o Mesaque, o Abidnego caiu. E o Abidnego. Esses três rapazes, eles tinham cargos importantes. Mas o rei Nabucodonosor era um rei muito vaidoso, sabe? E ele estava conquistando muitos povos. Ele era um rei muito rico. O reinado dele era muito poderoso mesmo. E ele sabia disso. Só que ele estava ficando tão vaidoso, e ele tinha também aquelas pessoas que andavam ao redor dele, eu vou usar um termo aqui, tipo assim, adulando, sabe? Querendo agradar o rei para ter vantagens. E um dia, um desses subordinados do rei virou para ele, rei, você é tão poderoso, você é tão majestoso, vamos fazer uma estátua em sua homenagem. Ele gostou da ideia e ele mandou construir uma estátua enorme, 27 metros. Eu nem sei direito quanto que dá isso. Acho que dá mais de 10 vezes, eu acho que dá umas 15 vezes de mim. Assim, de tão grande que era. Ele mandou construir essa estátua. E sabe do que ele mandou forrar a estátua? Eu nem conto para vocês. De ouro! Era uma estátua enorme. E ele mandou ainda... E a estátua não está querendo ficar em pé? Olha, gente, ficou. Essa estátua era imensa. 27 metros de altura. 2 metros, maior que eu, assim, no chão. Imensa. Mas ele não mandou fazer só isso, não. Ele mandou preparar um campo, tirar árvores para ficar só aquela estátua. E sabe o que ele fez? Ele mandou começou lá, não se anunciava as coisas por e-mail, nem por propaganda na televisão. Se anunciava as coisas assim, trocava a trombeta e falava, o rei mandou dizer. Então, começou a passar, o rei mandou dizer para todas as pessoas que tinham cargos para irem lá no campo, naquele dia e naquele horário. E passou por todas as cidades, passou por todas as ruas, convocando todo mundo que tinha cargo para ir lá no campo ver a estátua
do rei, aquela estátua enorme, né? E Sadraque, Mesaque e Abednego obedeceram e foram lá também. Chegando lá, anunciaram. Falaram assim, olha, vão tocar os instrumentos, vão ser tocados. E na hora que tocar os instrumentos, todas as pessoas devem ajoelhar e adorar a estátua do rei Nabucodonosor. E foi falado, e os instrumentistas começaram a se preparar, todo mundo ficou agitado, todas aquelas pessoas lá, e todas as pessoas temiam muito, sabe, o rei Nabucodonosor, porque ele não era um rei muito fácil, não, além de ser muito vaidoso. E aí, todos os instrumentistas começaram a tocar. Pá, pá, aí a trombeta, o tambor e aqueles instrumentos todos, aí todas as pessoas começaram a se ajoelhar e abaixar e de repente tinha lá um montão de gente abaixada. Mas esses 3 não abaixaram. Sabe por quê? Que eles não reverenciaram essa história, essa estátua, aliás, porque existe um mandamento na palavra de Deus que diz que nós devemos somente adorar ao único e verdadeiro Deus. E sabe qual era o castigo para quem não adorasse a estátua? Seria lançado numa fornalha. Sabe o que é fornalha? Fornalha é um forno bem grande, bem grande, bem grande, onde se tinha fogo, muito fogo, e a pessoa ia ser atirada viva, ia ser colocada viva lá dentro. Ser queimado vivo. Ai, gente, deve ser uma dor. Ai, mas eles não tiveram medo? Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram em pé. Aí, lógico, os guardas viram, né? E foram falar para o rei Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram a tua estátua. O rei ficou bravo. Mas como é possível não adorar a minha estátua? Chama esses 3 rapazes aqui. E eles foram lá, junto do rei. Aí o rei falou, eu vou dar, porque eu gosto muito de vocês, eu vou dar uma chance para vocês. Nós vamos tocar de novo música aqui e vocês vão abaixar e adorar a estátua. E aí eles disseram que não iam fazer isso, porque somente o único e verdadeiro Deus merecia a adoração deles. O rei ficou furioso. Eles falaram isso para ele e eles não adoraram mesmo. Eles permaneceram em pé. Gente, Nabucodonosor chamou os guardas, falou, amarre os 3. E eles foram amarrados. Falou, agora a fornalha está quente? Não, aqueça mais. Aqueça mais, aqueça mais, deixa mais quente. Mandou aquecer 7 vezes mais. Estava muito, muito quente. E eu creio que as pessoas que estavam perto da fornalha estavam sentindo até o calor. Aí ele falou, soldados, peguem esses 3 e levem para a fornalha. E estava lá a fornalha. Levem lá para a fornalha para eles serem jogados lá dentro da fornalha. Então os soldados foram jogá-los lá na fornalha e foram levando-os. E sabe o que aconteceu? Quando eles estavam colocando os 3 lá na fornalha, eles morreram. Estava tão quente a fornalha que os soldados morreram. Colocou 1, colocou 2 e colocou 3 e ficaram... Eita! Ficaram 4. Mas não eram 3?
E sabe o que eles ficavam fazendo lá na fornalha? Eles ficavam andando lá na fornalha. E o rei estava vendo isso tudo lá do lado de fora. Tudinho do lado de fora. E ele olhava e via 4 e ele perguntou, mas não foram lançados 3? Como que eu estou vendo 4? E estava lá os 4 dentro da fornalha. E o rei esperou um pouco. Aí depois o rei gritou, Sadraque, Mesaque, Abednego, venha, saiam da fornalha. Eles tinham sido lançados amarrados, mas eles saíram da fornalha. E quando saíram, era 3 novamente. E aí o rei perguntou para eles assim, quem é que estava lá com vocês? Aí ele falou, o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, mandou um anjo para que guardasse a gente, que ficasse com a gente. Olha só que coisa maravilhosa. O rei ficou impressionado. O rei ficou tão impressionado que ele falou que agora todos deveriam adorar ao esse Deus, ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha só que coisa linda, linda, linda. Deus é o único e verdadeiro e nós devemos adorar somente a Ele. Às vezes aparecem coisas lindas, grandiosas na nossa frente e a gente começa a querer gostar mais dessas coisas do que de Deus, a gastar mais tempo com essas coisas do que gastar tempo com Deus. Deus é o único e verdadeiro e Ele mandou seu único Filho, Jesus, para morrer por nós, para que nós tivéssemos um encontro direto. O versículo que nós vamos aprender hoje também se encontra no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. E diz assim, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, porque o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Olha só que coisa linda, Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam disso, sabiam que não precisavam temer, que eles deveriam somente obedecer à palavra de Deus, adorar o único e verdadeiro Deus sem ter medo. Nós também, se nós cremos no único e verdadeiro Deus, se nós temos a nossa confiança nele, nós não precisamos temer, porque ele diz que nunca vai nos deixar e nunca vai nos abandonar. Vamos falar esse versículo de novo? Deuteronômio 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Com essa certeza, nós terminamos assim a nossa história de hoje. E venham mais vezes aqui para a Tenda de Histórias da TV Polo.